Pronto, começou a gravar. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, sejam bem-vindos aí a mais um encontro do Núcleo da ABC2 em Maceió. É um prazer muito grande, né, a gente ter mais uma vez vocês aqui. E a gente começou a trabalhar, né, o livro Ciência de Deus, do Alistair McGrath, a semana passada. E nós iremos abordá-lo hoje mais uma vez e por pelo menos mais duas reuniões, né? E conosco, né, mais uma vez, está o nosso amigo, né, o Alexandre Fernandes, ele, né, que é doutor em física, né, e também ele colabora em diversos núcleos da ABC2, inclusive é o líder lá do núcleo da ABC2 em Brasília. Alexandre, mais uma vez, seja muito bem-vindo e muito obrigado por ceder, né, mais um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente, falando, né, acho que desse livro que, pelo menos eu noto que é tão importante, né, foi um dos primeiros livros que a ABC2 traduziu. E semana passada, graças a Deus, rendeu muitas coisas boas, né? E com certeza, Deus quiser, hoje vai continuar sendo assim, né? Então, seja mais uma vez muito bem-vindo e todos os demais. Eu vou fazer só uma rápida oração e depois vou passar a palavra para o Alexandre continuar a apresentação, né? Semana passada foi mais uma abordagem histórica introdutória e hoje ele vai continuar falando um pouco mais sobre a proposta do livro. Vamos orar rapidinho. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por tudo. Obrigado por cada um que se encontra aqui. Obrigado, Deus, pela vida do Alexandre, que se dispôs a estar conosco. Abençoe também cada um que está aqui e que mais uma vez possa ser uma reunião e discussão proveitosa. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Alexandre, está contigo, fique à vontade. Olá, senhores, tudo bem? Boa noite. Bom, a gente vai continuar então as nossas conversas que a gente estava falando na semana passada, né? Na semana passada a gente começou, eu tô fazendo uns ajustes aqui na câmera, então às vezes eu tô olhando meio para baixo para ver vocês e acabo olhando para a câmera, tá? Mas eu tô visualizando vocês aqui, tá, direitinho. Então na semana passada a gente começou a falar desse livro aqui da Ciência de Deus, né? Deixa eu focar aqui, A Ciência de Deus, uma introdução à teologia científica do McCrath, ou Alistair McCrath, tá? Da editora Ultimato, com a ABC2, tá? Esse aqui foi um dos primeiros livros que a ABC2 lançou. Na verdade, é uma série, esse livro aqui faz parte de uma série lá da ABC2, da Ultimato com a ABC2, né? Ciência e Fé Cristã, se não me engano, acho que são 12 ou 13 volumes, tá? E esse foi um dos primeiros, tá, que foi lançado. E aí, na semana passada, a gente começou a falar da, desse livro, né? A gente deu um contexto literário, um contexto histórico, até quem foi e quem é o... Deixa eu ajustar isso aqui que tá torto aqui para mim, peraí. Quem é o McCrath, né, que é o autor desse livro, tá? A gente acabou fazendo algumas introduções, vamos dizer assim, literárias também, né, do que esse livro trata, né, ou até a sua construção. E aí a gente parou mais ou menos o seguinte, a gente está mais ou menos na seguinte situação. Esse livro, ele é uma introdução à teologia científica. É uma introdução à teologia científica. E teologia científica é uma obra que o McCrath escreveu em 3 volumes, tá? Então, ele gastou aí mais ou menos, vamos arredondar as contas, uns 20 anos fazendo essa obra, teologia científica, que são 3 volumes, é uma trilogia, e este livro veio depois da trilogia como sendo uma introdução. E aí a gente deu uma introdução à teologia científica, que é o que a gente está fazendo aqui, no final das contas, tá? Mas na semana passada a gente começou falando a parte introdutória, os prolegômenos, né? Aquela coisa inicial. O que você precisa saber para começar a entender teologia científica, a introdução e tudo mais. Então foi isso que a gente tratou na semana passada. Hoje, eu quero dar um passo além para tratar sobre o equivalente ao primeiro volume do livro, aliás, da trilogia, da trilogia, a teologia científica, tá? Uma teologia científica, a Scientific Theology, tá? Então, que é o equivalente nesse livro aqui, nessa introdução à teologia científica, seria o equivalente à parte 2, tá? Que é sobre natureza. E aí, novamente, eu fiz uns slides aqui, para compartilhar com vocês, ou para quem quiser depois ler
mais detalhes. Eu vou passar tudo aqui no vídeo, para quem não quiser ver os slides, mas quiser ver apenas do vídeo também, eu vou ficar gravado, aí você pode dar pausa, olhar, copiar, pode copiar à vontade, pode distribuir, isso aqui é tudo nosso, tá? E, então, o que que eu fiz? Eu peguei o livro, o volume 1 da Teologia Científica, tá? E coloquei muito conteúdo aqui dentro, tá? Muitos textos que eu acabei copiando lá, eu tenho a teologia. E aí eu copiei alguns trechos mais chaves do volume 1 e também desse livro Introdução à Teologia Científica. Então eu acabei intercalando os dois, tá? Por que isso? Porque a teologia científica, ela é uma teoria, vamos chamar de só uma pequena revisão do que a gente já viu. A teologia científica, em outras palavras, seria uma teoria científica que vai fazer ligação entre teologia cristã, exclusivamente e especificamente em teologia cristã, não vai trabalhar com outras religiões, não vai trabalhar com outras vertentes do cristianismo que não seja o cristianismo ortodoxo, tá? Então, não vai trabalhar com essas linhas, por exemplo, teologia liberal e outros tipos de teologias que não são tão ortodoxas, não se trabalha com isso, tá? Então, ela é exclusiva disso, é uma teologia científica exclusiva a isso. É óbvio que você, igual o Maclef fala, você pode construir a sua própria teologia científica, islâmica, budista, confucionismo, do jeito que você quiser. Mas a que a gente está abordando aqui, ela tem características específicas, né? Então, ela é uma teoria, vamos dizer assim, de conexão entre a teologia cristã e as ciências. O Maclef coloca as ciências naturais. No meado das coisas ali, ele acaba colocando as outras ciências também, as ciências sociais no meio e tudo mais. Tá, mas vamos usar as palavras do Maclef, confiar que ele está fazendo isso, mas ele está fazendo muito mais do que isso, tá? Que é sobre as ciências naturais, mais especificamente ciências naturais. Então, química, física, biologia e tudo mais. Matemática não é ciência, tá? Se tiver alguma matemática aí, não brigue comigo, porque não é ciência, você sabe também, você sabe até mais do que eu que matemática não é ciência, né? Então, a gente pode até brigar no bom sentido com relação a isso, não tem problema, tá? Então, teologia científica é isso, é uma conexão que você faz entre a teologia cristã e as ciências naturais. De forma resumida em uma palavra seria isso, tá? E tem várias partes da teologia científica, tá? Ela é bastante completa. Então, ela vai ter uma questão mais de metodologia, ou seja, como é que a gente faz teologia científica? Que é a parte de teoria. Isso é o equivalente ao volume 3, a gente vai ver lá no último encontro. Tem uma parte mais de epistemologia, epistemologia, sim, de epistemologia, que é mais a questão do conhecimento, a teoria do conhecimento, e como é que a gente faz para acessar a realidade, tá? Que é isso que a gente vai ver na semana que vem, tá? Que é o equivalente ao volume 2. E hoje a gente vai entrar um pouquinho de novo, é muita coisa, tá? É impossível. Tudo que eu preparei aqui, eu já tenho completa ciência que eu não vou falar de tudo que eu preparei aqui, e foi proposital, porque eu quero deixar isso como material até para vocês lerem depois, tá? Então, é muita coisa. Mas o assunto de hoje vai ser um pouquinho mais de uma espécie de ontologia dentro da teologia científica, tá? Como assim ontologia? Seria a gente investigar a natureza da natureza. Em outras palavras, seria isso. Como é que a gente observa a natureza, ou como é que a gente entende a expressão natureza? Esse é o volume 1 do A Científica Theology, tá? É isso que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês algumas figurinhas que eu montei. Tá dando para visualizar, né? Tá, então beleza. Então vamos lá. Então a gente vai trabalhar justamente com isso hoje, teologia científica natureza, tá? A parte da natureza, o equivalente ao volume 1 do A Scientific Theology, e é o equivalente desse livro que nós estamos nos embasando, A Ciência de Deus, a parte 2 desse livro, tá? Esse, assim, para quem, eu não lembro se todo mundo que está aqui estava na semana passada, mas esse A Ciência de Deus, uma introdução à teologia científica, esse aqui está em português. A Scientific Theology não está em português, não temos ela em português, só temos ela até agora em inglês, tá? Então, obviamente, eu coloquei as coisas todas aqui em português,
e o que tiver errado de tradução é erro meu junto com o Google, tá? Então eu e o Google fizemos uma parceria, fizemos um translation bem talvez mal traduzido, né? Porque o volume de coisa é alto, tá? Então, o que tiver de erro aí é erro de digitação ou erro do Google, tá? Eu não erro, não. Vou jogar a culpa todinha no Google, é mais fácil. Então, qual que é a ideia que a gente vai trabalhar aqui hoje? Então, é um pouquinho mais... São esses pedaços que eu coloquei aqui, esses tópicos aqui, está justamente no livro A Ciência de Deus, ou está no livro, no volume 1, que são pedaços ou capítulos ou subcapítulos do volume 1 da natureza, tá? Então eu praticamente copiei mesmo a estrutura, tá? Eu tentei passar por toda a estrutura do volume 1. E os 3 volumes, tá? Cada livro da trilogia tem mais de 300 páginas, tá? Então vamos arredondar aí 1000 páginas, tranquilamente tem 1000 páginas, tá? A Scientific Theology completa, tá? Então o volume 1 tem 300 e, acho que no PDF tem 340 páginas, uma coisa assim. Então, assim, é um calhamaço grande, tá? Porque essa introdução à teologia científica em português, ele tem 260 páginas, tá? Ou seja, 300 tem só o volume 1, tá? Então, é muita coisa mesmo. Então vamos lá. Bom, tá aqui o McCrath, né? Esse aqui é o Sr. McCrath, o camarada que escreveu toda essa obra durante 20 anos. A gente falou um pouco da biografia dele, não vou nem mencionar nada com relação a isso, porque foi a nossa temática da semana passada. Então esse aqui é o McCrath, tá? Ele tá um pouquinho mais velho do que nessa imagem aqui, tá? Se não me engano, essa imagem aqui é de 2000 e pouquinho, 2004, 2006. Então já tem alguns anos a mais aí, tá? Bom, aqui a definição, eu estou puxando o mesmo slide que eu coloquei na semana passada, eu estou colocando aqui novamente definição de teologia científica. Então a teologia científica, só para a gente não esquecer o que é, ela trata de pressupostos de trabalho e métodos das ciências naturais, e ela faz isso meio que dando um suporte, ou seja, uma base, e iluminando, ou vamos dizer assim, trazendo à luz todo o empreendimento teológico cristão. Veja que é uma mistura, tá? É uma mistura de ciências naturais, os métodos das ciências naturais, com a teologia cristã. E aí vai fazer um negócio meio que duplo. Vai utilizar esses métodos das ciências naturais, vai auxiliar na reflexão teológica, vai fazer uma exploração. Eu acho que esse texto aqui não ficou bem traduzido, não, né? Tanto auxiliando na reflexão. Não está muito bem traduzido. Eu vou pegar de novo esse trecho aqui e vou retraduzir para a nossa próxima conversa, tá? Porque esse aqui está na página 7 do volume 1. Então, acho que não está muito bem traduzido, tá? Mas a ideia é essa, vai auxiliar a reflexão teológica e vai permitir a exploração de possibilidades e estratégias apologéticas, tá? Essa é a ideia da teologia científica, tá certo? Bom, então, já adentrando na nossa temática de hoje, a primeira coisa que vem em mente como a gente está falando sobre natureza, é um grande ponto de interrogação. O que é natureza? O que é natureza? É a primeira coisa que a gente coloca em questão quando vai trabalhar sobre ontologia ou alguma coisa do tipo para a gente entender a essência de algo, tá? E aqui, só colocar um outro parênteses, tá? Eu não vou trabalhar como o McCrath trabalha, que o McCrath trabalha com uma carga filosófica e histórica muito grande, tá? No volume 1 do livro que a gente está tratando aqui, ele vai trazer, sim, ele vai trazer casos lá da história da igreja, do início da história da igreja, Tomás de Aquino, vai trazer Agostinho, vai trazer os gregos, tá? Ele vai falar bastante dos gregos, vai trabalhar com filosofia romana, filosofia grega, assim, de forma bem separada mesmo, tá? Então, assim, o que eu selecionei do McCrath é só assim, um ponto aqui, um ponto ali, outro ponto, porque ele detalha mesmo, ele pega, por exemplo, Tomás de Aquino, ele desmancha Tomás de Aquino na ideia do que é natureza e tudo mais, tá? Não vou nem tentar fazer isso aqui, tá? Primeiro, por uma questão de tempo, e segundo, pela questão de profundidade, porque é bastante denso o que ele trabalha, tá? Denso no seguinte sentido, ele aprofunda a discussão, tá? Aqui não, aqui pra gente eu quero só apresentar o empreendimento em si, tá? Da teologia científica. Então, o que é natureza? Qual que é o conceito de natureza? É a primeira coisa que a gente já coloca logo de cara quando vai trabalhar com essa
com essa ideia de uma ontologia dentro da teologia científica, tá? E aí, lá na página 50 desse livro que a gente está vendo, Introdução do livro A Ciência de Deus, lá na página 50, eu copiei, tá lá, tá? Então tá em português, então não tem erro nenhum, tá? E aí o McCraff, ele vai dizer o seguinte, que se a gente pegar nos últimos 2000 anos, ele tá pegando, assim, história da igreja para cá, a gente vai ver que a ideia, o conceito de natureza vamos dizer assim, é muito amplo. E mais, e aí é o ponto que eu quero destacar justamente nessa última frase que ele coloca, não há uma única e, entre aspas, correta, esse aspas aí é dele, tá? Noção de natureza, mas uma multiplicidade de noções que competem entre si. Já vou abrir aqui um parênteses, que a gente vai falar isso aqui um pouquinho mais para frente aqui, e principalmente na semana que vem. O McCraff não está falando de interpretação da natureza no sentido da pós-modernidade, como nós colocamos hoje. São coisas completamente diferentes, tá? A natureza não é porque nós não temos uma definição humana ou de palavras ou filosófica de natureza, que a natureza não exista por si só de forma objetiva. São duas coisas completamente diferentes. Essa multiplicidade que ele está falando aqui de noções que nós temos ao longo de 2000 anos, no entendimento de diversas áreas das ciências naturais e da teologia, isso quer dizer a forma como nós observamos a natureza. Então, a gente saber qual é... Eu vou usar... É uma das figuras de linguagem que eu mais gosto, e tem algumas pessoas que acham que eu faço isso de forma errada, mas eu faço isso intencional porque eu gosto. Eu uso demais pleonasmos, tá? Então, eu gosto de usar pleonasmos, repetição de palavras, cair, cair para baixo e subir para cima, mas é de forma intencional. E aqui eu vou usar bastante isso. O que o McCraff está colocando, apesar da gente não ter uma definição de natureza, a gente saber, ou a gente interpretar a natureza da natureza, isso vai nos dar o aporte para a teologia científica. Em outras palavras, é o seguinte: durante 2000 anos, a gente tem diversos grupos, e aí eu já vou começar a colocar as ideias do McCraff, assim, meio que a gente vai ver bastante, principalmente na semana que vem, tá? Então já vou começar a colocar alguns pontinhos de agulhas dentro da cabeça de vocês. Tem diversos grupos ao longo desses 2000 anos que interpretaram a ideia de natureza, o conceito de natureza, de diversas formas. Vários desses grupos, por exemplo, aliás, dois desses grupos, vamos destacar apenas dois, o McCraff bate e eu só ajudo a bater, são dois grupos que os iluministas, ali do período do iluminismo, os racionalistas, e aí eu vou jogar um pouquinho mais recente, os materialistas e naturalistas, tem esse grupo, e tem um grupo dos nossos tempos atuais, que são os pós-modernistas, que vão fazer a sua interpretação do que é natureza. É legítimo fazer isso? É legítimo fazer isso. Um monte de gente fez, por que eles não podem fazer? Ok. Só que qual é a base de cosmovisão que eles estão fazendo isso? Esse é o ponto. Que na hora que a gente vai analisar a realidade, vai analisar a natureza em si, a gente vai utilizar uma cosmovisão. Nós, cristãos. E a nossa cosmovisão é diferente da cosmovisão desses outros grupos. Então, mesmo que haja uma multiplicidade nos conceitos de natureza, a cosmovisão que você vai utilizar para definir a natureza vai definir, por exemplo, ou vai colocar a base de como é que você vai fazer a teologia científica, que é o nosso contexto aqui, novamente um contexto cristão, e um contexto de relação entre fé cristã e ciência. Esse é o nosso enfoque. Ou nós estamos olhando para a teologia científica que faz isso, tá certo? Então vamos lá. Aí vem a questão tem alguns conceitos de construção da natureza, alguns conceitos assim que tentam interpretar a natureza, tá? Então a gente tem um conceito realista, que é mais a questão física e química da coisa, tem o conceito metafísico, que denota, faltou um D aqui, tá? Denota aquela ideia de coisas que estão além do ser humano, ou seja, além das coisas físicas em si, e tem um outro conceito, que é um conceito de superfície,
que é um conceito que hoje em dia, assim, tá todo mundo utilizando ele, tá? A gente tem a natureza da ecologia, a gente tem a natureza das relações humanas, meio que tentando fazer agrupamentos de natureza. Pois é, esse é um conceito, é uma outra forma de conceito, ou um conceito de superfície que se faz, tá certo? Essa é uma outra forma. Então, avançando um pouquinho mais, porque o McGrath aqui, ele tá pegando um fio de meada desde os gregos, tá? Ele vai lá atrás dos gregos, como essas expressões que ele trabalha, tá? Eu só vou passar por cima dessas expressões, e ele vai trabalhar também uma questão mais histórica da definição de natureza por diversos grupos ao longo de 2000 anos. Não vou fazer isso, eu só estou fazendo algumas amarradas aqui conceituais, tá? Então, a história da natureza, aí a gente pega lá dos gregos, né? Isso aqui a gente já conhece muito bem, né? A gente sabe o que é a physis, né? A natureza lá para os gregos, né? Que vem a palavra física, mas que não é apenas física em si, tá? A física como nós temos hoje em dia, tá? A physis é mais uma ideia de natureza no sentido natural, onde, vamos dizer assim, onde tem as coisas físicas, tá? É porque no português misturou-se os dois, física com física dos gregos, tá? Mas são conceitos diferentes, tá? Inicialmente são conceitos diferentes, tá? A forma como nós pensamos e como os gregos pensavam. E aí nós temos a tecne, né, que é a técnica em si. É como se fosse, eu vou fazer um trocadilho aí que nem o McGrath nem os gregos faziam, mas é como se fosse o empreendimento da natureza técnica ou das engenharias, vamos colocar desse jeito, dentro do nosso pensamento ocidental brasileiro de 2022. Então, física seria o tratamento das coisas físicas em si. A técnica, né, seria a parte de transformação ou de inovação ou de tecnologia, daí é que vem a expressão tecnologia para o nosso português, vem da técnica, da tecne. Na realidade, você tem um terkne, tem um arrastado em grego, mas não sei falar grego direito, mas é essa expressão, tá? E a gente tem Bom, tranquilo então. Então, continuando o que a gente estava falando aí, teve uma pequena pausazinha aí para pausa de acabou a energia, né? Acontece, é normal. Então, vamos lá, o que eu estava falando, então, só voltando um pouquinho, a gente tem a physis, que é a natureza em si, né, que seria a física, né, nós temos a techne, que seria a parte da técnica, né, fazendo aí a grosso modo, seria uma espécie de engenharias modernas, né, a parte de inovação, a tecnologia em si que nós temos, tá, eu estou fazendo apenas um anacronismo bem violento, tá, os gregos não pensavam nisso, tá. E nós temos a Ticker, né, que seria aquilo que não é nem natural, a physis, e nem técnica, nem tecnologia, nem inovação humana, que é, no original em grego, seria o equivalente ao acaso, né? Como a gente sabe, os gregos não tinham a mesma ideia de direcionalidade da história e da atuação divina, porque os deuses estavam ali junto com os seres humanos, tá? Ali na mitologia grega e tudo mais. Então, esse seria o acaso em si. Não tem uma pessoa, alguém para direcionar ou para controlar o acaso, tá? Então, o Tika seria, vamos colocar de novo dentro do nosso anacronismo, seria a forma da gente poder ver o sobrenatural. Eu não gosto dessa expressão sobrenatural, porque para mim não existe sobrenatural. Para mim não faz o menor sentido fazer distinção entre natural e sobrenatural como os gregos faziam, porque na concepção grega eles se separavam as coisas. E nós, como cristãos, a gente não tem caixinha separada das coisas. Então é tudo uma coisa só, né? Mas, só para questão didática, seria a parte sobrenatural, o transcendente, pronto. Essa expressão transcendente, ela é boa, tá? Então seria o nosso caso de transcendente. Então aqui a gente tem uma certa divisão, um certo começo do que seria a ideia de natureza, tá? Então começa por aí. Então, aí, estou dando um salto gigantesco, o McGrath vai desmanchar muito mais nisso na Ciência de Deus e no volume 1, tá? Então, eu estou fazendo um salto gigantesco aqui, mais para esse finalzinho, e aí a gente tem a construção, agora a gente tem a desconstrução da natureza. O que é a desconstrução da natureza? Nós temos aí, desconstruindo a ideia ou a definição de natureza, nós temos, e aí a minha conta e risco, tudo que é coisa ruim aparece justamente para desmanchar o conceito de natureza.
Nós temos o iluminismo. Qual que é a ideia do iluminismo? Só existe uma única forma válida. Eu achei, como diz o outro, eu achei o McClellan sendo muito gentleman, né? Falando assim, não, o iluminismo falava que é a única forma válida de se pensar e de se representar a realidade. Na realidade, o iluminismo falava o seguinte, ó, só existe uma forma e acabou. Não existe outra. Se existe outra, está errada. Tá? O iluminismo ele ia mais ou menos num certo extremismo. Ou seja, você só tem uma forma de interpretar a realidade. Aí eu vou começar já a intercambiar a expressão realidade com natureza. Isso vai ficar mais claro, principalmente no nosso segundo encontro, na semana que vem. Então, só tem uma única forma da gente ver a natureza. E é através das ciências naturais. Engraçado que teve uma outra escola de pensamento filosófico que também pegou essa maluquice do iluminismo e começou a jogar nas ciências sociais, né? Aquilo que nós conhecemos muito bem como positivismo, né? Eles pegaram os métodos da física, por exemplo, e vamos aplicar isso para o direito, o que pode dar errado? Né? Então, o que pode dar errado? Na realidade, o que pode dar certo, né? Porque você aplicar o mesmo método científico da física, aplicar dentro do direito, bom, não vai sair nada certo, tá? Vai ser tudo errado. Mas por que vai ser tudo errado? Primeiro, pela questão do método. Segundo, pelas ferramentas que você tem. Terceiro, qual que é o experimento, entre aspas, que você vai fazer, as variáveis que você vai controlar, aplicar esse direito, simplesmente é uma loucura. Por quê? Dentro do direito, e eu estou pegando o direito como uma ciência social em si, de uma forma bastante geral, o direito não tem como a gente fazer um experimento social. Primeiro, porque a gente está fazendo, entre aspas, um experimento social com pessoas. Tá? A questão ética aí, bom, nem tem questão ética aí no meio, né? Já vamos começar não pelo começo, mas pelo fim. Não tem questão ética aí já no meio, tá? Essa questão do experimento. E o segundo caso é controle de variáveis. Eu dou aula para o pessoal aqui em Brasília, e aí eu faço alguns experimentos para o pessoal de engenharia, eu faço alguns experimentos, e aí tem lá as variáveis que a gente controla no experimento. Olha, a gente consegue controlar dentro de um laboratório que eu mesmo monto o experimento, eu consigo controlar uma certa medida o experimento que eu estou fazendo, mas nem sempre eu consigo controlar todas as variáveis. Agora pense em fazer um experimento social que você vai controlar variáveis que são pessoas. Pois é a proposta do iluminismo e do positivismo. Não dá certo, tá? E não dá certo assim, eu estou falando agora de uma forma mais agressiva, porque depois quem vai ser o agressor do iluminismo vai ser o próprio McClellan, tá? Mais para frente. Pós-modernismo é o que nós vivemos hoje, que é simplesmente não uma realidade objetiva. Nós temos aí um individualismo, isso não é individualidade, tá? É individualismo. Individualismo, faltou um U ali no meio, né? Tá escrito errado aí, individualismo para a realidade. Ou seja, cada pessoa tem a sua verdade, tem a sua realidade. Então, eu tenho a minha realidade, que é diferente da sua, e pronto. E pronto, tá pronto para justamente desconstruir toda a natureza. Pois é, o pós-modernismo faz isso, tá? Pode falar, Vale. É que os slides não tá aparecendo. Eu acho que tá faltando compartilhar de novo, porque quando caiu. Quando caiu não voltou e eu esqueci de colocar. Deixa eu colocar de volta. Agora vocês estão vendo, né? Sim. Tá. Então, na verdade, só passou esse aqui que a gente estava vendo, né? E aí eu já estou nesse próximo aqui, que é justamente esse aqui. Então beleza, obrigado. E aí, por último, eu fiz uma listinha, na realidade, tem milhões de outros pontos aí de desconstruções da realidade, ou da natureza, que também é da realidade. Naturalismo, materialismo, pós-modernismo, que a gente já citou, o iluminismo, que a gente já citou, racionalismo, modernismo, cientificismo. E aí você pode colocar um monte de outras palavras com ismo no final, que vai acabar entrando dentro dessa ideia de desconstrução da natureza, tá? A lista é enorme, tá? Bom, aí tem um ponto que ele é central dentro do volume 1 do McClellan sobre natureza. Ele é central. E aí eu queria centralizar ele também aqui na nossa apresentação, nessa conversa que a gente está fazendo, mesmo que eu não apresente tudo e eu não vou apresentar tudo, eu já tenho certeza que não vou apresentar tudo, mas pelo menos eu vou passar os slides mais rápido em outros momentos, mas aqui eu queria puxar um enfoque maior, tá? Que é o quê? A doutrina cristã da criação, ela é central, ela é o centro. O McClellan não coloca tanta vamos dizer assim, tanta ênfase como eu coloco, mas eu acho ela fundamental,
para a teologia científica. Para mim, ela é o ponto central, tá? Para mim, ela é simplesmente o ponto central. E mais do que isso, ela é um ponto central porque ela é o coração e a partir dela saem os tentáculos para amarrar a teologia cristã e amarrar as ciências naturais no centro da teologia científica. É a forma que eu vejo que o McGrath faz, tá? Não sei se ele coloca tanta ênfase assim. Talvez nem seja tudo isso, mas é o que, nas poucas leituras que eu tive do McGrath. Bom, e aqui, para representar tudo isso, essa imagem que talvez vocês conheçam, já ouviram falar nos últimos dias, né? É o buraco negro da nossa galáxia, tá? Na nossa galáxia tem um buraco negro supermassivo. Essa aqui é a fotinha dele, tá? Então não dá para escapar de belíssimas fotos aí de espaço, principalmente como essa. Essa foto é linda, 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 tá? Inclusive eu uso ela como papel de parede no meu computador, de tão bonita que ela é. Bom, então vamos lá. O que é a doutrina cristã da criação? E aí, tem dois tópicos aqui que eu queria passar com vocês, está na página 59 do livro A Ciência de Deus. Ele diz o seguinte: se o conceito da natureza não é autônomo, o que é autônomo? Cada um escolhe o seu conceito, e também não é independente, ou seja, grupos ou cosmovisões exclusivas se adequam ao conceito de natureza. Bom, se não é nem autônomo nem independente, ou seja, ele é interpretado, o conceito de natureza é interpretado, mas assim, já adiantando o outro ponto, né? O McGrath em outros países está falando o seguinte: olha, ok, todo mundo pode interpretar natureza como achar melhor, mas vamos lá, né? Vamos interpretar a natureza de acordo com a realidade. Se você joga que realidade existe uma para você e uma para mim, acabou. Aí a gente faz bagunça, tá? Mas vamos ser um pouquinho coerente, tá? Isso é o que o McGrath está, de uma forma bem implícita, querendo dizer. Se o conceito de natureza não é autônomo ou independente, mas consistente em uma última análise, em uma interpretação do mundo, não haveria uma forma claramente correta ou objetiva de compreendê-la. Ou seja, se você colocar qualquer coisa para o conceito de natureza, bom, aí a coisa vai bagunçar. Então, vamos ser um pouquinho consistente, tá? A forma iluminista de que haveria apenas uma forma de se ver a natureza, imposta por ela própria, porque pela visão iluminista, já não é mais suficiente. Ou seja, o McGrath está começando a jogar fora do iluminismo, tá? E aqui eu já vou adiantar um pouco. Joga fora mesmo, porque não dá para aproveitar nada do iluminismo, tá? Nem do racionalismo, nem tudo mais. Para os objetivos que nós temos aqui, não se aproveita em nada, tá? Agora, esse destaque aqui é meu. Eu destaquei isso aqui e copiei lá do livro. A teologia cristã pode empregar e explorar sua própria compreensão específica daquilo que os outros denominam natureza. Mas, aí é que vem o ponto central, mas que a tradição cristã, o cristianismo, a teologia cristã, a ortodoxia, a história da igreja, prefere chamar de quê? Criação. Ou seja, eu não sei se eu estou conseguindo colocar toda a ênfase que eu quero colocar nessa expressão criação, que vai estar amarrado com a expressão natureza, mas a ideia é a seguinte: a natureza, ou a essência da natureza, e aqui eu vou dar um salto maior ainda, a realidade como um todo, tá? Boa parte dela, ela é criada, por isso que tem a parte da criação, tá? E ela está de acordo com a realidade, então vai ter embates não, vai ter conexões com a questão física, o universo, buraco negro, essa coisa toda, ou seja, não vai ter problema nenhum com as ciências naturais, de uma forma geral, não tem nenhum problema, não vai ter problema nenhum com a teologia cristã, porque a teologia cristã chama o negócio de criação. E o que é criação dentro da teologia cristã? Criação dentro da teologia cristã é aquilo que nós temos lá em Gênesis 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Pronto. É um princípio bíblico, é um princípio teológico. Ou seja, vamos amarrar tudo agora. Natureza, a realidade, essa coisa tem várias formas de ser interpretada. Então, quando a gente coloca o óculos da cosmovisão cristã, da tradição cristã, a gente nomeia isso exatamente como ele é, em sua essência, que é criação. E quando nós fazemos isso, a gente não encontra problema nenhum, nem com a realidade, como é que a realidade realmente funciona, e não encontramos, obviamente, nenhum problema com a teologia cristã. Então, esse aqui é o central, tá? É o cerne
doutrina cristã da criação, que para mim vai ser o cerne da teologia científica, tá? E aqui, já vou adiantando o ponto que eu nem vou entrar. Nessa parte de criação, aqui, não entra as discussões que nós temos no Criações da Terra Jovem, inteligente, criacionismo evolutivo, evolucionismo teísta e as suas variantes. Não entra aqui a discussão, tá? Porque a discussão que você tem aqui, eu acho que vocês já tiveram a discussão sobre essas visões, que são visões cristãs, de como é que é a origem do universo, a origem da Terra, da vida e tudo mais. Tem uma discussão, 6 mil anos, 10 mil anos, 14 bilhões de anos, é por evolução, é por start, aparece do nada, é processos ao longo de tempo. Esse tipo de discussão não entra aqui no cerne da tradição cristã, que chama essa coisa aqui de doutrina cristã da criação. Não entra, porque isso aqui é mais geral. Isso aqui esses pedaços, que essas visões específicas da doutrina cristã da criação. É claro que você pode fazer uma discussão cosmológica, aí a gente vai bater, o universo tem 6 mil anos, não, o universo tem 14 bilhões de anos. A gente pode entrar nesse tipo de discussão. Mas esse tipo de discussão é discussão periférica. Aqui, sobre o acho da doutrina cristã da criação. Tá? Então, ela não é relevante para essa formação da teologia da doutrina cristã da criação. É periférica nesse ponto. Tá? Então, esse é o detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Tá? O McGrath nem cita isso. Tá? Só para vocês terem uma ideia, ele nem cita isso. Tá? Simplesmente não cita. Lá na página 73 do Introdução à Teologia Científica, ele vai puxar uma citação do Michael Foster, vai dizer o seguinte, que eu acho bastante central para isso aqui. A visão cristã afirma que a natureza foi feita por Deus, mas não é ele, não é Deus. A natureza não é Deus. Isso aqui não é um panteísmo, nem um paneteísmo. Não tem nada a ver isso, tá? E há uma ruptura clara entre natureza nesse contexto de criação da teologia, como a teologia coloca, criação, e Deus. São coisas diferentes. A adoração deve ser dada somente a Deus, o que é completamente diferente da natureza. A natureza, não é uma divindade, como são as interpretações quase que da pós-modernidade, tá? Se você levar as últimas consequências da pós-modernidade, você coloca aí que ela é uma divindade, tranquilamente, tá? Dá para colocar isso tranquilamente. Vocês estão me ouvindo ou eu? Travou? Tá me... tá normal? Então beleza. Pensei que tivesse travado aqui para mim de novo. Normal, então, tranquilo. Então vamos lá. Então, bom, qual que é o contexto ou o conceito bíblico de criação? Bom, aí a gente conhece... aqui saiu um negócio repetido, tá? Isso aqui não tem não, tá? Isso aqui eu fui copiar do slide lá para montar, esse aqui eu faço dentro do LaTeX, né? Então, isso aqui saiu errado, tá? Esse aqui não existe não, tá? Essa última frase não tem não. Então, conceito bíblico de criação, o que nós conhecemos lá no Antigo Testamento é o que nós temos de criação a partir do caos e sem forma, Gênesis 1, versículo 2, tá? Ou seja, lá tem uma ideia para o pensamento judaico, não de criação ex nihilo, como nós conhecemos hoje, mas de criação de algo que já existia, conflito de forças do caos. Aí entra o John Walton e companhia, tá? John Walton tem aquele livro que a gente também tem na coleção, que é O Mundo Perdido de Adão e Eva. Inclusive, eu estou fazendo uns podcasts dele, fazendo uma propaganda aí, para vocês, caso vocês queiram depois ouvir. Um podcast que sai quase toda sexta-feira. Estou tentando manter a regularidade toda sexta-feira de sair um capítulo desse livro aqui, O Mundo Perdido de Adão e Eva, tá? O debate sobre a origem da humanidade, a leitura de Gênesis. John Walton escreve, na verdade tem um monte de livros do John Walton, tá? O John Walton tem um monte de livros dentro dessa temática sobre como é que é o pensamento judaico com relação à questão de criação. Tá? Eles não têm uma ideia científica, pessoal, o original, tá? Os israelitas lá do século XIV a.C. não tinham uma ideia científica como nós temos hoje em dia, tá? Então lá eles têm uma ideia mais que está ao redor do Antigo Oriente Próximo, aquela turma. Isso aí dá uma discussão bastante ampla. Aí eu já estou até deixando, como diz o outro, para quem tiver curiosidade sobre isso, cobro o Ed aí para... Mas pera, quem é John Walton? O que o Alexandre estava falando daquele negócio mesmo? Então, cobra ele lá para
pro Ed arrumar alguém para dar esse assunto, tá? Que é um assunto muito legal, tá? Essa questão de criação no sentido de literatura bíblica, tá? Literatura bíblica, não é literatura cosmológica dentro da Bíblia, não. É literatura bíblica, tá? John Walton, o Tremper Longman III, essa turma toda que vai trazer essas ideias do Antigo Oriente Próximo, como é que eles pensavam a cosmogonia, tá? A criação das coisas, que não é uma criação do nada, assim, a criação de algo que já existia, tá? Vai ser uma outra discussão bastante longa, inclusive. Então, só deixei aqui a semente para vocês cobrarem o Ed depois. No Novo Testamento, a gente tem, aí a gente tem o centro da criação, que é quem? Cristo, tá? E o centro da criação justamente por causa da encarnação de Deus, que é o próprio Deus encarnado, e que faz ligação entre os atos divinos da criação e redenção. Onde? Ou por meio de quem? Por Cristo. Então, isso a gente não tem dúvida. Esses são o conceito bíblico de criação. Esse último ponto aqui não existe, tá? Então, você pode riscar ele, que não tem nada a ver com o slide, tá? Bom, então, um outro detalhe do que eu quero destacar aqui, o conceito bíblico de criação, é que, para mim, o McClellan ele vai citar um pouco disso, mas para mim, e aí eu vou puxar um pouquinho mais, que ele é um encontro da teologia com a ciência. Tá, peraí, como assim um encontro da teologia com a ciência, sendo que a Bíblia não fala nada de criação como a ciência coloca? Exatamente por causa disso. Exatamente por causa disso, porque a Bíblia não fala de cosmologia, a Bíblia não fala de criação do Sol, da Lua, das estrelas, de planeta, de pessoas. A Bíblia não fala disso. A Bíblia tem o seu contexto literário, que a gente tem que fazer uma exegese antes de fazer uma hermenêutica. O que é exegese? É entender o texto dentro do seu contexto, e aí quando a gente entende o texto dentro do contexto original, a gente vê que a Bíblia não está falando nada de Big Bang, a Bíblia não fala sobre buraco negro, não fala nada disso. Por outro lado, a gente tem essa ciência construída ao longo de, inclusive por cristãos do plural. O pai da teoria do Big Bang, por exemplo, é um cristão, George Lemaitre, que é cosmólogo, matemático, e no final de semana pregava na igreja. Então, pois é, um cristão, tá? Ou seja, não há incompatibilidade, obviamente aqui eu já estou partindo do pressuposto que não há incompatibilidade entre ciência e teologia, tá? Não tem. E esse conceito bíblico de criação, para mim, ele vai fazer esse casamento, aqueles tentáculos que eu falei que vai buscar as ideias lá da teologia, lá do Antigo Oriente Próximo, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e trazer para a teologia científica. Aí, ela vai colocar uns tentáculos na ciência, na cosmologia, no caso de criação que a gente está falando aqui, e vai puxar qual que é a ideia da criação que nós temos pela ciência, pela cosmologia. Aí sim nós vamos ter uma criação ex nihilo, bem científica mesmo, apesar de que essa expressão doutrina da criação ex nihilo é uma doutrina cristã da criação que começa ali no segundo século, tá, mais ou menos 116 por ali, os pais da igreja mesmo já colocaram essa expressão, porque essa expressão ex nihilo, que é uma expressão em latim, não aparece no texto do Antigo Testamento. No texto bíblico, óbvio, que é latim, não tem, mas não tem nada do tipo criação do nada dentro da Bíblia, também não tem, mas é um conceito interpretado, e que é um conceito interpretado de criação, lembra lá de trás, de criação e de natureza, que vai se casar perfeitamente com a ideia de Deus criando todas as coisas. Assim como nós não temos a expressão e a doutrina da Trindade de forma explícita, nem a palavra Trindade nós temos na Bíblia, mas nós não é porque não temos o termo que nós não temos a doutrina teológica a partir da Bíblia. Pois é, a ideia da doutrina cristã da criação ex nihilo é justamente dessa evolução teológica que nós temos, tá? Então dá para fazer uma amarração completa entre a teologia e a ciência, justamente daí, não só nesses primórdios do século II, século III, principalmente agora nos tempos mais, nos nossos dias atuais, a gente pode colocar desse jeito, tá? E aí agora nós temos, beleza, a gente tem essa construção, só uma parte que eu vou fazer uma citação bem rápida do McGrath, ele vai trabalhar um pouquinho mais, que é essa questão da doutrina cristã ex nihilo, tá? Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Ex nihilo significa literalmente doutrina cristã da criação do nada, tá? Ex nihilo é do nada. Essa expressão significa o seguinte, lá
vamos puxar da ciência que fica mais fácil da gente entender. Lá no início do universo, e aí eu estou falando de ciência, de cosmologia, no início do universo, que até coloquei a imagenzinha aqui, no início do universo, essa parte preta aqui significa, fisicamente falando, que é nada. O que é nada? Nada é literalmente nada. Não tem espaço, não tem tempo e não tem matéria aqui. Nem faz sentido a gente falar aqui, ou falar o lado de fora do universo. Não faz sentido. E o universo começa, estou falando de cosmologia, não é de Bíblia ainda, tá? O universo começa em um ponto, mas não é um ponto em algum lugar, porque essa expressão também não faz sentido, fisicamente falando. O universo começa em algum lugar e ele cresce. E aí nós estamos, é como se a gente estivesse aqui nessa boca do sino atualmente. Isso aqui é tipo uma historinha do universo, tá? Como se fosse uma historinha do universo. Aí tem as galáxias, vai a evolução, isso aqui tem 14 bilhões de anos. Isso é física, isso é cosmologia. Criação do universo do nada. Isso é cosmologia quântica. Como é que é a doutrina cristã da criação ex nihilo? No princípio, Deus criou os céus e a terra, aí eu estou agora não fazendo uma exegese, mas fazendo uma hermenêutica de Gênesis capítulo 1, que é uma aplicação do texto, que obviamente que é uma aplicação, vai sair ali do século XIV a.C. e vai vir até os nossos dias atuais. Deus criou todas as coisas do nada. Criou todas as coisas o quê? A natureza. Criou a criação. Criação, natureza, realidade, pela ótica cristã. Aí amarra todo o que a gente está falando sobre natureza. Não sei se deu para entender qual que é amarrada, mas a ideia fundamental é Deus cria todas as coisas a partir do nada, fisicamente falando, tá? Mesmo que os pais da igreja não tinham uma ideia do que é esse do nada, como nós temos ideia. Será que a gente tem ideia mesmo do que significa do nada fisicamente falando, né? Mas mesmo que eles não tenham, a gente tem algum conceito do que significa o nada, né? O Wagner tá aí, ele vai até saber, ele vai saber exatamente do que eu vou falar, aquele efeito Casimir que nós temos entre duas placas, que não tem nada entre elas e simplesmente surge força eletromagnética ali no meio. Digamos que esse é o nosso conhecimento máximo sobre o nada, né? Ou mínimo sobre o nada, né? Vai que a gente não sabe, né? Mesmo que o pessoal os pais da igreja não tinham esse conceito, mas a ideia que eles têm de criação do nada é a mesma ideia que nós temos de criação do nada, ou de cosmologia, de nascimento do universo vindo do nada. É o mesmo conceito, tá? É o mesmo conceito, tá certo? Então, esse ex nihilo, tá? Avançando agora bem rapidamente, eu vou pular agora vários slides aqui, só para eu vou fazer algumas citações bem breves, tá, para vocês aqui, até para não estourar todo o tempo, e aí eu tive essa perda de tempo por causa da energia, mas a culpa é daqui, tá? Então, o Wagner já conhece. O efeito Casimir, na realidade, eu só fiz leituras do efeito Casimir, né? Eu queria fazer experimentos do efeito Casimir, deve ser um negócio assim, só para matar a curiosidade que não é da física. O que é efeito Casimir? Você coloca duas placas de metal, duas placas assim, uma bem pertinho da outra, assim, bem quase, você não cola elas, mas você coloca bem pertinho. Aí, entre elas, entre as placas, você coloca vácuo. O que é vácuo? Simplesmente você tira tudo que tem ali. Então, você não deixa partículas, você não deixa ar, você não deixa moléculas, você tira tudo. E aí, as placas têm cargas elétricas não, isso é engenharia, Ed, isso é engenharia. Mas você vai entender melhor do que eu te explicando, né? Porque eu só conheço o fenômeno teórico, né? Então você coloca cargas elétricas nessa placa e nessa outra placa. E entre elas coloca nada, coloca vácuo. Ou seja, simplesmente não tem nada. E aí você deixa as duas lá. E aí, o que tem ao redor, do lado, você tem as placas fininhas, né? A placa bem grande, né? E ao redor dela tem o quê? Tem vácuo. Então não tem nada. Literalmente tem o vazio. Tá vazio. Você deixa elas assim. E aí você, vamos dizer assim, solta elas. Você pode fazer experimento até no espaço, né? Que aí não tem força gravitacional e tudo mais. Isso é força gravitacional. Não é não. E aí, do nada, simplesmente do nada, as partículas, as placas começam a se movimentar e chegar perto uma da outra. Você tem uma força, como se fosse uma força eletromagnética, que começa a empurrar as placas uma de encontro à outra. Mas não tem nada. Tem um vácuo de fora, tem um vácuo entre elas. Não tem nada entre elas. Elas simplesmente começam a se aproximar.
Isso é o que nós chamamos de vácuo físico, tá? Ou vácuo quântico, tem algumas expressões mais ou menos desse tipo. Então, tem vácuo. Esse aí é o nosso nada, tá? É o que eu gosto de chamar de nada físico, tá? É esse nada, tá? É justamente isso. É um fenômeno assim, se você observar esse negócio assim, olhando mesmo, você fala, meu Deus do céu, o que que é? É tipo um fantasma, né? E aí você vai estudar as partes ali de partículas e tudo mais, você fala, a coisa se aproxima e a gente não sabe por quê, né? Obviamente a gente sabe, por causa de fenômenos quânticos, princípio de incerteza e tudo mais. Mas é um negócio meio louco, viu? Forças do além, tipo isso, tá? É igual forças do além. Literalmente forças do além, viu? Exatamente isso. Bom, então vamos lá. Quais são as implicações de uma doutrina cristã da criação? Bom, aí tem milhões, tá? Primeira delas é a gente ter ou conhecer padrão ou padrões na natureza. Por exemplo, aqui eu coloquei uma figurinha, que essa figurinha, em outras palavras, quer dizer o seguinte: tudo, 100% de tudo que existe fisicamente falando, é um conjunto de duas ou mais partículas que está escrito aqui. Literalmente tudo. Elétrons, está aqui. Prótons. Prótons é um conjunto de três quarks, está aqui também. Nêutrons é um conjunto de 3 quarks, está aqui também. Mesons é um conjunto de 2 quarks, está aqui também. O bóson de Higgs, que dá massa para as partículas, também está aqui. Decaimento radioativo pelo bóson Z, pelo W bóson mais e menos, está aqui também. Força eletromagnética está aqui, que são os fótons. Ou seja, literalmente tudo que existe fisicamente falando é um agrupamento dessas coisas aqui, é de padrões, tá? É de padrões. São parênteses, tá? Tudo que existe fisicamente, vírgula, com exceção da matéria escura e da energia escura. O que é matéria escura e energia escura, que somado os dois vai compor cerca de, arredondando as contas, 95% da massa e da matéria do universo. O que é isso? Não sei. Não é que eu estou falando em nome da ciência, entre aspas, tá? Ninguém sabe. Ninguém sabe, tá? Nós não sabemos, tá? Então, assim, tudo isso compõe o universo físico, vírgula, com exceção da matéria escura e da energia escura, tá? Que a gente não sabe o que é, né? Talvez seja alguma coisa disso aqui, mas até esse exato momento a gente não sabe o que é, tá? Fecha parênteses. Então, a implicação de doutrina cristã da criação, a gente consegue ver padrões de construção na natureza. E aí o negócio fica interessante, tá? Lá na página 73 tem essa citação aqui do Pochirone. Essa aqui é uma citação do Pochirone, tá? Pochirone foi um físico e pastor de igreja também, tá? Falecido agora recentemente. E aí ele deu essa citação, que eu coloco ela completa, que depois vocês podem ler com mais detalhes. Em outras palavras, é mais ou menos o seguinte: olha, a nossa mente parece que tem uma certa consonância entre nós, de forma racional, e padrões que nós observamos na natureza. E aí eu estou indo além já para fechar a conta toda. Isso é dado por Deus. Parece que Deus colocou essa forma racional da gente observar as coisas, que ela tem uma certa sintonia, uma certa consonância com os padrões da natureza. Por exemplo, quando eu bato aqui e olho, se eu juntar dois desse negocinho e um desse aqui, eu formo um nêutron. Mas se eu juntar dois desse negocinho e um desse aqui, eu formo um próton. Ou seja, eu acabo vendo padrões no meio da natureza, depois a gente vai investigar dentro da ciência, que é exatamente o que a gente trabalha, tá? Só um parênteses aqui, padrões que eu digo não é do tipo da gente observar, olha, são 3 estados da matéria, o gasoso, o líquido e o sólido, e aí a gente tem trindade, olha só a consonância dos padrões. Não, peraí, tá? Não vamos zoar a coisa também, não. Isso aí eu não vou usar a expressão que eu quero usar, mas isso aí não tem nada a ver com observar padrões, não, tá? São 3, Pai, Filho e Espírito Santo, então nós temos 3 estados da matéria, nós temos prótons, nêutrons e elétrons, e a gente tem a trindade. Não. Isso não é observar padrão da natureza que o Pochirone está falando aqui, tá? Não tem nada a ver, tá? Isso aí é quase que um charlatanismo, tá? Quase que isso, tá? Para mim tá? Mas é uma outra discussão. Então tem essa coisa que o Pochirone fala, que de forma resumida é uma consonância entre a nossa forma de observar as coisas e ela vai entrar em ressonância ou consonância com o que a natureza realmente tá?
Tá? Essa é a ideia do Polkinghorne. Passando aqui muito rapidamente, tem uma outra citação bem longa, que eu achei muito interessante, sobre a ideia de Imago Dei, tá? Que o Magreff vai citar do Brunner. Aqui, implicitamente, tem uma discussão teológica, tá? Mas eu não vou entrar nela, nem vou chegar a ler, mas eu vou deixar para vocês lerem depois essa citação que ele faz do Brunner, tá? Aqui está lá na Scientific Theology, na página 203, tradução minha mesmo, espero que não tenha nenhuma... se tiver erro, é a tradução do Google, tá? E aí tem uma extensa parte aqui que ele vai falar sobre a questão da feita a imagem de Deus, que o homem tem a imago Dei e tudo mais, relacionado com essa ideia de consonância com a natureza, tá? Então tem uma extensa citação que ele tem aqui, depois você pode pausar, ver o vídeo, ou pedir os slides, eu mando, não tem problema nenhum, tá? Que tá justamente nessa página 203, que é bastante interessante. E aqui também tem mais o finalzinho dessa citação que o Magreff está falando do Brunner, tá? Tranquilo, Charlene, até mais. Tá? E aí tem o finalzinho dela, tá? E um outro detalhe com relação às implicações da doutrina implicações da doutrina cristã da criação, tá? É justamente esse ordenamento da natureza da criação. Aqui a gente está trocando expressões, né? Que é quase a mesma coisa, da gente observar padrões. E um desses padrões aqui que eu queria deixar só apresentado, nem vou comentar sobre ele, é essa belíssima equação que tem aqui. Essa equação é linda, é uma equação que vai dizer como o universo nasceu a partir de um campo gravitacional. Ele nasceu com a utilização dessa equação. E essa equação aqui é uma das equações que eu apresentei lá no meu doutorado, tá? Lá em cosmologia quântica. Então eu deixei para vocês, tá? Depois eu posso mandar até a dissertação, caso alguém tenha interesse, mas, ou seja, eu só consegui descobrir isso aqui porque eu tenho ferramentas matemáticas e físicas e tudo mais, e, de acordo com o Magreff, eu tenho uma certa consonância de observar padrões na natureza, tá? E aí entra a cosmovisão cristã para isso, tá? Aí tem mais outra citação aqui do Magreff, tá? Lá da página 228, da questão de lei e tudo mais. Eu vou deixar isso aqui como para vocês lerem depois, tá? E aí, vou finalizar aqui, já estourei o tempo, mas eu vou finalizar aqui bem rapidamente essa ideia de o propósito e o lugar de uma teologia natural. Eu não vou falar de teologia natural aqui, porque isso aqui dá uma discussão muito intensa. Discussão que eu digo tem muito conteúdo dentro de uma teologia natural, mas bem rapidamente, inclusive a gente citou um pouquinho sobre teologia natural na reunião da semana passada, né? A gente falou um pouquinho dela, aqui está a imagem lá da capa do livro do William Paley, tá? Que eu acho muito bonita essa imagem. Quando eu falo de teologia natural, só me vem essa imagem do camarada ajoelhado, orando, na verdade é uma caveira, né? Só me vem essa imagem, é muito bonita essa imagem, tá? E aí tem a ideia da teologia natural, tá? São várias teologias naturais, tá? Essa que o Magreff está trabalhando aqui é uma teologia natural específica, que não é uma teologia natural no sentido de provar a existência de Deus, mas trabalhar, em vez disso, Jesus, isso aqui é um Z. Não, eu vou corrigir esse negócio aqui. Não, aí também erro de português, aí já é demais. Aí nem Google aceita isso. Mas aqui porque foi bem digitado isso aqui, tá? Eu mesmo que saí digitando essas coisas. Então tem muitos erros de digitação aqui. Então, a ideia da teologia natural aqui que o Magreff está colocando é justamente uma ideia não de provar a existência de Deus, mas virando o disco, seria a ideia o seguinte: dado que Deus existe, como é que seria a realidade física? A grosso modo seria isso, que é a ideia da teologia natural, uma nova abordagem que ele faz, tá? Então, a grosso modo seria isso. Mas aí eu deixo essa citação lá da página 101 desse livro aqui, A Ciência de Deus, tá? Então, nessa página. Então, você pode ignorar esse erro de editação e já ler direto no livro, tá? Acho que fica até melhor, tá? E aí ele vai trazer lá na página 102 também, dentro dessa questão de teologia natural, quais são alguns pontos que são necessários para a gente poder entender essa teologia natural. E aí tem praticamente esses 3 pontos aqui que eu deixo para vocês também, para vocês lerem depois. E aí, lá na página 102, ele vai dizer o seguinte: nenhum desses fatores, ou seja, esses fatores anteriores aqui, tá? Nenhum desses fatores pode ser visto como verdades vinculadas à razão. Ou seja, a teologia natural, da forma que ele está colocando, não é algo do tipo vinculado apenas à razão. O que demonstra, mais uma vez, que uma teologia natural viável depende de uma base de revelação. E essa revelação vem da onde?
essa revelação, ele não vai colocar aqui, mas ele vai colocar depois, ela vem do próprio Deus, da própria revelação divina, tá? Ela não pode ser vista como uma verdade autoevidente ou como parte do senso comum de nossa cultura. Aí já elimina iluminismo, todos aqueles ismos que eu falei já são eliminados aqui logo de cara, tá? Porque o vínculo que vai ser feito, que vai amarrar dentro da teologia científica é a teologia natural. Por isso que eu até falo que a teologia natural é como se fosse um braço da teologia científica, tá? Que eu tinha falado na semana passada, tá? E aí tem uma expressão lá da página 304 do volume 1, a Scientific Theology, tá? Que eu vou deixar aqui para vocês darem uma... aqui já concluí, para vocês poderem ler depois. E eu queria só destacar um seguinte ponto. Não existe, que é justamente esse finalzinho aqui, né? Então, ele vai meio que dar um resumo. A gente tem resposta da cultura para ver a questão do mundo natural, da natureza e tudo mais, e aí ele vai falar da teologia científica, né? Não existe uma teoria da natureza pública, na medida em que uma teoria universal tão grandiosa exigiria um acordo sobre a maneira pela qual a natureza deve ser concebida. Um acordo que está visivelmente ausente na comunidade intelectual ocidente no momento. E aí é que vem a teologia científica. Então, uma teologia científica é, portanto, uma teologia pública. Ela é que vai substituir exatamente essa teoria da natureza pública, tá? Embora fundamentada na tradição cristã, possui capacidade de abordar questões além, que é o que a gente vai falar na semana que vem, da comunidade de fé. Em outras palavras, a teologia científica, como ela é construída, ela é, obviamente não é a única, mas é a mais plausível de ser a construção para conversar com outras comunidades intelectuais que não são comunidades cristãs. A teologia científica consegue fazer isso. Como nós não temos uma teoria da natureza pública, mas a gente tem uma teologia pública feita a partir de uma teologia científica, que consegue conversar com outras comunidades. Então, ao invés da gente arrumar uma teologia pública qualquer para conversar com cultura pop, com qualquer outra coisa, tá aqui, ó, uma prontinha, já pegou os livros ali, pega esse livro aqui como manual, anota ele, como é que faz? Faz assim, pronto, a gente já tá com a receita, e vai conversar com ciências naturais e tudo mais, tá certo? Bom, senhores, desculpa ter estourado todo o tempo aí, por ter cortado um pouco durante esse corte que eu fiquei sem energia, e aí tem esses links aqui, eu queria muito que vocês assistissem depois esses 2 links do YouTube, que é esse livro, A Ciência de Deus, em forma de desenho. Assim, não é texto, é desenho. Você vai entender, assim, se você não está entendendo as coisas que eu estou colocando aqui, tá meio enrolado e tudo mais, aqui eu te garanto que você vai entender. São videozinhos curtos, de 15 minutos, tá? E aí eu deixo também alguns textos, talvez lendo, parando para ler e tudo mais, aqui nesse Hora de BDA, que eu deixo algumas coisinhas escritas ali, então talvez fique um pouquinho mais claro do que eu estou falando. Às vezes eu me embolo em algum ponto, tá? E aí os meus contatos, caso alguém queira tirar alguma dúvida depois, pedir o material, qualquer coisa do tipo, fique à vontade. Então é isto, e aí fico por conta de vocês. Muito bom. Deixa eu parar aqui de gravar.